Estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que está assistindo essa live. Hoje eu vou falar para você, é possível evitar o efeito platô e emagrecer 10 quilos em 3 meses comendo o que você gosta? Eu vou falar sobre efeito platô e se realmente é possível a gente evitar, né, o efeito platô, o famoso efeito platô. Se você não sabe o que é isso, você vai aprender nessa live. Se você sabe, você também vai entender o que você precisa fazer, na verdade, né, para que você consiga evitar que isso aconteça, tá? Então fica comigo, pega um papel, pega uma caneta, porque eu tenho certeza que essa live vai ser incrível. Eu vou trazer um conteúdo bem diferente de tudo que você já viu e vou te explicar tintim por tintim cada passo para que você realmente consiga evitar o efeito platô e conseguir realmente perder aí seus 10 quilos em 3 meses comendo o que você gosta, certo? Boa noite para todo mundo que está entrando ao vivo aqui comigo, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveitando, aperta esse coração para essa live começar a explodir e a gente conseguir mandar isso para mais pessoas através do Instagram, né? Já manda aí para 5 amigas, 5 amigos, né? Aquela amiga que está naquele efeito platô, já faz de tudo, já está aí tentando emagrecer há vários meses e não consegue ter um resultado, está estagnada, né? Isso é muito comum e talvez você que esteja me assistindo já esteja aqui, esteja estagnado, né? Você aí já não consegue mais perder peso, já perdeu uma quantidade de peso e não consegue mais, não sabe o que fazer e tá doida, né? Mas não tem problema. Até o final dessa live você vai entender o que você precisa, tá? E cada passo aqui vai ser importante para você. Então, sem mais delongas, o pessoal tá entrando e vamos começar, tá? Eu vou deixar os comentários abertos. E eu gostaria que você fosse mandando suas perguntas durante a live, né? O que você tiver dúvida, o que surgir de dúvida, né? Eu sei que surge. E hoje eu vou deixar os comentários abertos porque eu sei que as dúvidas muitas das vezes vêm e depois a gente esquece. Então, quando vir, você já pode digitar aí nos comentários, já deixa ela aí porque eu vou respondê-las ao final dessa live aqui, tá? Então vamos lá. Efeito platô. E agora eu faço essa pergunta para vocês. Você sabe qual é o efeito platô? Bota aqui nos comentários, sim ou não. Vocês sabem o que é efeito platô? Você já teve efeito platô? Então bota aí, sim, já tive. Eu não sei o que eu sei o que é e nunca tive. Enfim, bota aí para mim, escreve, vamos ver aí quantas pessoas realmente sabem o que é, se já tiveram, se tem esse tipo de conhecimento, né? E aí a gente começa esse conteúdo aqui da forma mais direta e clara e fácil de entendimento, tá? O que é o efeito platô? Efeito platô é quando você simplesmente começa a ter um efeito sobre o seu emagrecimento de paralisação. Ou seja, o seu emagrecimento ele para de acontecer. Você não consegue ter mais resultado, você não consegue ver nada mudando, você fica naquele estado estável, estático, sem alteração nenhuma. E você pode fazer o que você quiser, que isso não muda. Muita gente já passou por isso, né? Algumas pessoas que estão assistindo aqui já passaram, outras não, mas na maioria das vezes, muitas pessoas elas já vivenciaram isso. E existe uma forma, né, da gente chegar nesse estado e existe uma forma da gente evitar esse estado, tá? Se você não sabe, o efeito platô, ele é natural, né? Se você não sabe, o nosso organismo, ele não quer ter trabalho. Ele não quer ter trabalho. Ele simplesmente quer se manter vivo, né? Ter as reações, fazer o que ele tem que fazer e tá tudo bem. Ele não quer ter o trabalho de ter que começar a fazer um monte de esforço, gastar um monte de energia para você perder peso, né? Assim como ele também não quer ficar ganhando peso. E tudo que leva a um acúmulo de peso ou uma perda de peso exige um esforço, exige uma energia. Então é natural que ele vá tentar se enquadrar
ao máximo aquilo que você está estimulando ele a fazer. Ou seja, se você começa um processo de emagrecimento e você começa a comer menos, ele vai tender a se adaptar àquele estímulo que você está dando. E aí, quando ele se adapta a esse estímulo, ele simplesmente estabiliza. E aí a gente chama do efeito platô, né? E dentro da nutrição, de uma parte mais teórica da coisa, né? A nomenclatura que a gente usa é adaptação metabólica, né? Que é o quê? É a adaptação do metabolismo. Eu me adapto àquele estímulo dietético, né? Que eu estou utilizando para o meu emagrecimento e a gente simplesmente para de ter resultado, tá? Então, quando você entende isso, né? Quando você entende que, bom, é natural que isso aconteça, isso vai acontecer, né? Porque o corpo ele vai estar sempre buscando essa estabilidade, né? Essa estagnização. E você entende também que todo estímulo que a gente dá dietético, né? Todo estímulo dietético que a gente dá para o emagrecimento, ele vai tender a se adaptar àquilo. Você já começa a pensar no seguinte, né? E aqui eu vou trazer uma clareza para você pensar nisso, caso você não tenha pensado. Se você tem um comportamento restritivo, as chances são que você vai se adaptar a isso, né? Que o corpo vai se adaptar a isso. Só que você tem que entender que quanto mais possibilidades você tiver de ajustar a alimentação, ou seja, quanto mais possibilidade de você reduzir a sua alimentação, menos o seu corpo vai se adaptar. Ficou claro para você? Vou repetir. Você começa um processo de emagrecimento, né? E você sabe que ele vai, independentemente do que você faça, ele vai tender a se adaptar, tá? Isso tem que estar muito claro para você. Porque quando você entende isso, todo o resto fica mais claro. Quando você começa um processo de emagrecimento, ele vai se adaptar de uma forma ou de outra. Então, se você for inteligente, o que você faz? Você não restringe de cara. Porque quando você restringe de cara, ele vai se adaptar a isso aqui. O que você vai fazer depois disso aqui? É isso que você tem que pensar. O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? Vai restringir mais? Né? Tem gente que, cara, já restringe muito severamente o processo. Já come quase nada. O que ela faz depois disso? Para de comer? Entra num estado de inanição, ou seja, eu não como mais nada na minha vida? Claro que não. Então, uma pessoa que leva o emagrecimento a um extremo muito rápido, já começa a tirar todos os tipos de carboidrato, só come proteína, não come uma quantidade grande, uma quantidade ideal, né? Faz muita atividade física. O que essa pessoa está induzindo? Ela está induzindo a um processo extremo, aonde o meu corpo ele vai tender a se adaptar muito mais rápido a isso. Por quê? Porque é estressante demais. E como eu falei, o corpo ele não quer ter trabalho. Isso é um trabalho muito extremo. Então ele vai rapidamente entrar num estado de adaptação. E é por isso que muita gente, por exemplo, perde seus 10 quilos, né, em um mês, quiçá 2 meses, de forma rápida, e depois não consegue de jeito algum mais perder peso. Faz de tudo. Tem gente que toma remédio, tem gente que faz loucuras para conseguir perder 2 quilos, 3 quilos. E tem um sofrimento absurdo. E sou aqui para perder um peso, né? 1 quilo, 2 quilos. Sofre demais e não consegue. Por quê? Porque já foi restrito demais. Tudo que tinha que fazer, ela já fez. De forma muito rápida, muito intensa, num curto espaço de tempo. E aí não tem jeito. Quando o seu corpo se adapta, para você sair disso, e é o que eu sempre falo, e é o meu maior trabalho aqui, é convencer as pessoas que estão aqui a entender que para sair disso, elas vão ter que dar vários passos para trás, para depois dar passos para frente. Porque quando você entra numa dieta restritiva dessa, você vai ter que retroalimentar o seu corpo. Você vai ter que voltar a se alimentar de forma adequada. Eu falei isso hoje no atendimento com o Nutri hoje com a Dayana, que é basicamente isso.
né? Elas, por exemplo, a Dayana está participando do desafio 10 em 3, né? E outras mulheres estão participando. E o que elas estão aprendendo hoje? Aprendendo a se alimentar. Elas estão podendo vivenciar um momento de retroalimentação. Eu estou voltando a me alimentar, para o corpo voltar a trabalhar. E é basicamente isso que você tem que fazer. Quando você entra no efeito platô, quando você já está fazendo de tudo e não consegue perder peso, quando você fez vários tipos de dieta e mesmo assim você não consegue perder peso, eu quase que diariamente recebo esses tipos de dúvidas. Lucas, eu estou fazendo dieta, eu estou comendo certo, mas eu não estou conseguindo perder peso. Eu estou fazendo atividade, eu estou tirando carboidrato, eu não estou comendo quase nada e não estou conseguindo perder peso. Eu quase não como e não consigo perder peso. Às vezes eu até engordo, porque você possivelmente já, antes disso, fez você teve um comportamento tão abrupto, tão extremo, tão restrito, que agora você está tendo dificuldade de sair desse cenário. Um cenário de adaptação, efeito platô. E é por isso, né, que dentro do meu método eu separo o processo em fases, né? E quando você consegue entender tudo isso que eu falei, inclusive bota aqui nos comentários se você fez sentido para você, se você entendeu. Porque para eu avançar para essa segunda etapa, né, eu expliquei para você, essa primeira parte eu expliquei o que é efeito platô, né? O porquê que você entra no efeito platô, porque as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas elas estão vivendo no efeito platô, depois de terem algum resultado, depois fica muito mais difícil, por quê? Né? E aqui eu falei da dieta restritiva, do comportamento mais severo no primeiro momento, né? Então, se você entende isso, você entendeu isso aqui até agora, você vai começar a entender a segunda parte. Mas eu preciso que você entenda a primeira. Então, fala aí pra mim se vocês entenderam, se fez sentido. Joga o joinha, escreve aí, fez sentido, tá? Se tiver com alguma dúvida, já manda aqui pra gente conseguir ir para a segunda parte da forma mais clara possível e mais tranquila. Então, entendendo a primeira parte, né? Você sabe o que é efeito platô, você sabe que isso vai acontecer de uma forma ou de outra, tá? E tudo vai estar dependente da forma que você lida com o seu emagrecimento, certo? E é interessante você entender isso. Então você entendeu, ótimo, legal, entendi, Lucas. E aí, beleza? Então agora eu vou mostrar para você, né, uma visão de fora, uma visão de fora. O que é isso? Eu vou te mostrar a análise, né? A forma que você tem que olhar o seu emagrecimento. Isso aqui faz sentido para você. Isso faz sentido para o seu emagrecimento quando você olha o seu emagrecimento dessa forma. E você não olha só o seu emagrecimento como um emagrecimento qualquer. Ou seja, eu preciso perder 10 quilos. Acabou. Eu gosto de falar que o emagrecimento é igual um jogo. Inclusive, hoje eu postei isso na legenda do vídeo que eu coloquei. O emagrecimento, ele é igual um jogo de xadrez. Igual um jogo de xadrez. Você não senta numa mesa de xadrez sem saber jogar xadrez e simplesmente começa a pegar as peças e sai jogando. Não, não é assim. Não é igual dama. Dama que é assim, todas as peças elas têm as mesmas funções e você só pode ir lá para a diagonal. Acabou. Não é assim que funciona. O xadrez, ele tem as suas particularidades, né? As peças elas possuem particularidades. Cada peça tem uma ação no jogo, né? Pode mexer para um lado, para o outro, enfim. E por trás do jogo existe um princípio. Né? Existe um princípio. Então não é basicamente o sentar na mesa de xadrez e sair jogando peça. Não, primeiro eu tenho que entender o que é o xadrez. Qual é as peças, né? O que elas fazem, como se joga, qual é o sentido daquele jogo para você começar realmente a jogar. E o emagrecimento ele é a mesma coisa. O seu emagrecimento é igual ao xadrez. Você olha para o jogo e você começa a pensar como você vai ter que jogar esse jogo do emagrecimento. Porque
o processo, e por várias lives que a gente veio falando aqui na Maratona do Emagrecimento, né? Essa série é a Maratona do Emagrecimento, que cada dia eu trago um obstáculo ou um atalho que você enfrenta, ou você pode colocar na sua prática do emagrecimento para te evitar, né? Qualquer empecilho, qualquer coisa que te impeça, ou você possa acelerar o seu emagrecimento. E o efeito platô, ele é o quê? Um obstáculo. O efeito platô é um obstáculo no seu processo. E isso impede você de emagrecer. Então eu estou aqui trazendo para você, né, uma forma de você acabar com esse obstáculo, de você superar esse obstáculo. Então, quando você entende que é um jogo, né, e nesse jogo vão existir vários obstáculos adversários, né? Você tem que pensar em como você, em cada jogada, você vai conseguir evitá-los, esses obstáculos, superá-los. Então a gente está falando do efeito platô e eu vou falar em específico sobre ele, né? Eu já falei de alguns obstáculos durante as últimas lives, mas hoje eu quero falar especificamente do efeito platô. Então, quando eu penso num processo, né? Quando eu recebo um aluno, quando eu recebo um cliente, a primeira coisa que eu tenho que analisar é como vai ser a jornada dele. Como vai ser o processo dele. Porque eu sei que vai ter um efeito platô. Eu sei que em algum momento isso vai acontecer. Só que eu tenho que estar sempre à frente desse obstáculo. Porque se eu perco a mão, se eu estou antes, se ele está na minha frente, quando isso acontecer, eu perco tempo. E vocês vão entender isso melhor um pouco mais para frente. Então, quando eu penso, né, no jogo, e foi nisso, né, que eu desenvolvi o meu método. O meu método é baseado em 3 fases. E é por isso que eu falo que são 3 meses. Porque eu desenvolvi isso pensando que é um tempo consideravelmente relevante para que eu possa passar pelas 3 fases sem me prejudicar e ter a máxima eficiência do processo. Ou seja, a primeira fase do processo, dentro da minha metodologia, eu falo que é a fase de adaptação. A adaptação da pessoa, né? A gente precisa se adaptar a tudo aquilo que a gente está construindo. Porque dentro do emagrecimento, você precisa construir o quê? Uma alimentação, você precisa construir uma rotina, né? E você precisa construir o seu plano, que inclusive são os 3 pilares da minha metodologia, do meu método de emagrecimento. Então, quando você começa a construir isso, o que você tem que fazer? Implementar. Você tem que entrar no jogo, no campo de batalha e vivenciar tudo aquilo que você está construindo. Então, você tem praticamente 1 mês para se adaptar àquela rotina, àquela alimentação, àquele plano de ação que você está fazendo. E é claro, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Durante esse primeiro mês, muita coisa acontece, né? Muitas das vezes você não consegue executar exatamente aquilo que você programou. Só que é importante você fazer o quê? Né? E os meus alunos, eles aprendem isso, né? Como que você vai ajustando, como você vai reconfigurando tudo aquilo que você construiu para que você consiga achar o plano perfeito, né? O plano perfeito é o quê? A alimentação que você consiga fazer de boa, uma rotina que você consiga fazer de boa e você vai se adaptando. Então, nesse primeiro mês é uma fase de adaptação. É o mês que você simplesmente se adere a toda aquela construção que você fez. É a base do prédio, né? Antes do prédio ser levantado, eu preciso construir essa base. E essa base, ela é demorada, né? Um prédio, você imagina, claro, né? Depende também do tamanho, qual o resultado que você quer, né? 10 quilos não é assim. 10 quilos de forma realmente definitiva, caramba, não é algo fácil, né? É algo que exige um esforço e você precisa construir uma base que vá sustentar os seus menos 10 quilos. Eu não estou falando de 2 quilos, eu estou falando de 10 quilos. E 10 quilos com gordura, com máxima gordura possível. Um prédio de 20 andares, ele demora mais tempo para construir uma base firme e forte do que um prédio de 5 andares, né? Então,
essa base ela é construída, né, de forma íntegra e de forma que seja concreta nesse primeiro mês. Nesse primeiro mês, muitas das vezes as pessoas conseguem perder já os seus 3 quilos, os seus 4 quilos, né? Mesmo sendo uma fase de adaptação, a gente já consegue ter grandes mudanças. A gente já consegue ter grandes mudanças. Por quê? Porque aqui muita coisa está sendo organizada. Muita gente que hoje está podendo vivenciar um pedacinho dessa fase, está vendo que diminui as beliscadas, começa a comer melhor, diminui a ansiedade, começa a ter mais prazer, começa a ter mais benefícios na sua vida, mais energia, né? mais humor melhor, enfim. Então você começa a realmente a se sentir melhor, de uma forma com que você consiga se reestruturar, né? Se reestruturar o quê? Mentalmente, fisicamente. Porque a pessoa que está lá tentando, sofrendo, e você que vivenciou isso, né? Você vai poder me falar que isso não é verdade, se não é assim que você se sente. Você que está lá tentando, está restringindo o alimento, está deixando de comer o que você gosta, está falando, ai meu Deus, isso vai me engordar, ai meu Deus, isso é muito calórico, ah, mas eu não consigo, ah, mas esse peso não desce. Você que vive nisso é extremamente extenuante. Você não aguenta. Você fica cansada, aquilo te suga energia, e aí você vai e erra, aí você se arrepende, e você traz mais uma frustração para si, e você fica lá se empurrando, se rastejando para conseguir emagrecer. É muito desgastante quando você segue esse outro caminho. Então eu preciso o quê? Restaurar esse corpo. Eu preciso pegar essa pessoa e falar assim, minha filha, você não precisa disso, acorda para a vida, sente essa experiência aí, se adapta ao que realmente vai funcionar para sua vida. Vida, né? Você não precisa ficar sofrendo, você precisa viver essa vida. Então vive. E aí a pessoa ela começa a se restaurar, a voltar a energia, e aí ponto. Primeiro mês de adaptação, né? Então, nesse momento, para quem está num efeito platô, por exemplo, é um momento que eu saio desse efeito, porque é um reset. Muito bom, Viviane. É um reset, né? A gente dá um reset. Sabe quando o seu celular, o seu computador trava? Você tem que dar um reset? Pronto, reinicia a máquina, reinicia tudo. Volta a estaca zero. É isso que a gente faz no corpo. Reseta. Vamos tirar tudo aquilo que te travou, que está parado, que está... E a gente reseta. E aí, quando você realmente restaura e você começa a ter um processamento, quando você começa a ter paz de espírito, caramba, eu tô comendo coisas que eu gosto, caramba, já tô até vendo o resultado, que maravilha, nunca pensei que isso fosse acontecer. Eu comendo o que eu gosto, comendo mais e tendo resultado. Você começa a ter ânimo, mais motivação, mais empenho, mais energia. E aí, quando a gente prepara toda a estrutura, está na hora de levantar o muro, está na hora de levantar esse prédio. E para levantar um prédio, a gente precisa de potência. Para levantar um prédio, a gente precisa de pressão. A gente precisa, de fato, colocar empenho naquilo e ir para cima. É nesse momento que você começa a realmente a botar fogo, a botar lenha na fogueira, que você começa a apertar o acelerador, que você começa, de fato, a empilhar pressão para que o seu emagrecimento aconteça. Olha que interessante, né? Eu preparo tudo isso para chegar nesse momento, eu apertar, eu colocar a pressão e eu começar a ter o máximo de resultado possível naquele curto espaço de tempo, porque é mais um mês. E aqui a gente entra no nosso segundo mês, né? E é um mês certinho. Por quê? Porque eu sei que o corpo ele vai se adaptar. E eu sei que durante, claro, né, lá também na estrutura do método, eu explico para os meus alunos como que eles sempre fiquem durante esse processo à frente do efeito platô, né? Porque em uma semana, se você der mole, você estagna. Em uma semana, se você não tiver a mão, né? Se você quiser, nesse momento, empilhar pressão, colocar intensidade e não souber como colocar,
na forma correta, e, enfim, você perde a mão. E você não pode perder a mão. Então tem todo um passo a passo durante esse segundo mês, que você está lá empilhando a pressão, que você está realmente acelerando, com o pé firme no acelerador, para você conseguir, enfim, dar o máximo de eficiência nesse processo. E aí, quando está chegando lá no último, né, no último dia do segundo mês, o que a gente faz? A gente entra numa outra fase. Então, a gente entrou na primeira, que é a fase de adaptação, segunda, a fase de otimização, e a terceira fase é a fase de estabilização. Eu vou estabilizar, eu vou me adequar àquela nova realidade. Aquela nova realidade. Por quê? Porque provavelmente em 2 meses você já perdeu aí, né? Eu tenho alunos que perderam 8 quilos em 2 meses, eu tenho alunos que perderam 10 quilos em 2 meses, eu tenho alunos que perderam 3 quilos em 2 meses, mas a quantidade de gordura que foi eliminada foi muito. Então a pessoa perdeu lá seus 10 centímetros de cintura. Inclusive, eu tenho uma aluna, a Suzy, não sei se a Suzy está aí ao vivo comigo, mas ela perdeu 10 centímetros, ela perdeu 7 centímetros de cintura em um mês, ou em 45 dias, um mês e meio, mas eu sei que em 3 meses ela perdeu 10 centímetros. A Suzy está aí, ó, Suzy está aí. Depois você me confirma se não foi isso, Suzy. Mas eu sei que ela simplesmente perdeu muitas medidas, né? Em um mês, em um mês ela perdeu 7 centímetros de cintura, né? Se eu não me engano foi uns 2 quilos, né? Em 3 meses ela chegou a 5 quilos e perdeu mais ainda a medida. Então, quando a gente chega na terceira fase, né? Que é a fase o quê? Eu preciso agora mostrar para o meu corpo que essa é a nova realidade, né? Essa é a nova realidade. Ou seja, eu tenho que mostrar ao meu corpo que hoje eu peso, sei lá, os meus 5 quilos a menos, os meus 7 quilos a menos, né? Porque a gente está no segundo mês, a gente ainda está no processo do terceiro. E nessa fase eu tenho que realmente mostrar. E aí, o que eu faço nessa fase? Essa fase a gente tem que deixar de restringir, né? Deixar de comer menos, porque na segunda fase a gente tende a comer um pouco menos, é natural. E na terceira fase a gente aumenta um pouco as calorias. A gente simplesmente dá um pouco mais de alimento, mais energia, né, pro corpo, para ele entender que não precisa ficar afoito para estabilizar. Toma aí um pouquinho, né? Sabe quando você empilha pressão numa... Vamos botar aí uma corrida, né, de Fórmula 1. Chega uma hora que o piloto ele tem que dar um pit stop, né? Para quê? Para trocar os pneus, para dar uma revisada, para ele voltar na pressão de novo. É basicamente isso. É um pit stop que você faz, né? Um pit stop com resultado, vamos dizer assim. E aí nessa terceira fase a gente simplesmente dá um pouco de elementos de energia para o corpo, de nutrientes, e a gente simplesmente evita que o efeito platô aconteça. Por quê? Porque eu não estou restringindo ainda. Eu passei praticamente um mês diminuindo as calorias, restringindo um pouco as calorias, tá? E aí no terceiro mês eu simplesmente volto um pouco com as calorias. Então eu dou um susto. Caramba, o corpo tá ali achando que vai conseguir estabilizar, vai estagnar, vai chegar na hora. Daqui a pouco tem uma retroalimentação. E aí ele não consegue entrar naquela adaptação. Ele está tendo um outro estímulo, é uma outra coisa totalmente diferente do que estava vindo. Então, eu simplesmente vou contra aquilo que ele, teoricamente, estava achando que ia acontecer. E aí, dentro desses 3 meses, você tem um peso que você tem uma queda de peso, uma diminuição de gordura de medidas bem gradativa, né? Porque vai aos poucos, cada fase você vai, enfim, tendo a sua evolução. E você simplesmente mostra para o corpo que aquilo é o seu padrão. Porque é diferente quando você vem fazendo isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Geralmente as pessoas fazem isso aqui, ó. É isso aqui que elas fazem. Só quer descer. Só quer descer. Só quer descer. E quanto mais você desce, mais pressão, né, você está colocando. Mais sofrido está ficando. Mais difícil está ficando. Mas você está descendo. Não adianta. Você tem que fazer isso aqui, ó. Estabiliza,
desce, estabiliza, desce, estabiliza. Às vezes pode até aumentar um pouquinho. Depois desce. Você precisa fazer isso. O gráfico não é só para baixo. O gráfico ele é assim, ó. Ele é assim. E aí, dessa forma, você consegue, de fato, evitar que o efeito platô aconteça. E aí, quando você fecha esses 3 meses, novamente, volta a mais um ciclo, né? De quê? De 3 meses, de 3 fases, onde você vai tender a se adaptar mais ao novo estímulo, aí você vai descer, né? Você vai intensificar, depois você vai estabilizar, vai mostrar, e você vai fazendo esses processos. Esse processo ele pode continuar até onde você quer, né? Você pode, enfim, querer perder os seus 30 quilos, sei lá, 40 quilos, você pode ficar fazendo esse processo, mas você tem que entender que esse processo, ele não é simplesmente ficar deixando de comer, ficar evitando, ficar tirando, ficar se restringindo. Cada momento do processo exige um entendimento de que aquele processo, ele vai exigir isso, vai acontecer isso. Se acontecer mais que isso, ótimo. Como eu falei hoje para a Dayana, né? O primeiro momento, que é o que o pessoal do desafio está passando, é o momento de você começar a quebrar as barreiras que impediam você de avançar. Eliminar os medos, entender que se alimentar direito não vai te engordar. Se alimentar de forma consciente, coerente com o que realmente funciona no processo, não vai fazer você ganhar gordura. Eu já falei, eu nunca vi ninguém ficar gordo, obeso, porque comeu arroz e feijão. Eu nunca vi ninguém ficar obeso porque comeu um pão todos os dias. As pessoas, elas ficam gordas e obesas porque elas não sabem se alimentar. E o fato é, você precisa aprender a se alimentar. E quando você aprende a se alimentar, você não tem como engordar, a não ser que você queira. A não ser que você queira. E você precisa entender isso, porque quando isso não fica claro para você, você vai continuar fazendo e vivendo as mesmas coisas. É importante você entender isso, né? E talvez você só entenda quando você faça, né? Quando você tem um acompanhamento, quando você tem uma segurança, né? E nem sempre as pessoas conseguem fazer isso sozinhas. É por isso que eu abri o desafio. Mas quando você entende isso, fica mais claro, certo? Tudo fica mais claro e o seu emagrecimento ele começa a acontecer de forma bem natural, porque você não pensa mais em emagrecer, você só pensa em manter aquilo que tem que ser mantido de uma forma constante. Acabou. E aí o peso desce, as coisas mudam, você está se preocupando com outras coisas, né? Em como eu posso aprimorar, em como eu posso manter, e aí sim você realmente começa a ter resultado. Então vamos lá, vi que o pessoal mandou algumas perguntas aqui, vamos responder essas perguntas. Deixa eu subir aqui. Vai mandando perguntas aí, pessoal, e eu vou respondendo vocês. Como meu marido me ajuda a eu perder peso? Ana, não entendi. Como meu marido me ajuda a perder peso? Isso foi uma pergunta? Desculpa, eu não consigo entender. Andréia, desde o dia que você falou que temos que criar uma rotina, que eu tô acordado às 6 horas da manhã pulando corda. Que legal, muito bom. Isso aí faz parte do processo. Estou fazendo dieta, mas não faço cocô. O que devo fazer? Você precisa se alimentar de forma melhor, né? Talvez esteja faltando fibra, talvez você não esteja se hidratando de forma adequada, tá? Constipação está muito ligada à falta de fibra e ou quantidade de água, tá? Vamos lá. Outra vida mesmo. Eu estou acordando bem cedo às 5h30 da manhã e me arrumo e 5h40 começo minha caminhada. Está sendo muito bom. Meu estresse está bem menor, né? Bem pouco. É outra vida. Fabi, eu gostaria de perder peso. Continue acompanhando, Fabi. Todos os dias às 9 horas da manhã eu faço atendimento nutricional gratuito. Então, se você quiser perder peso, entra ao vivo comigo e eu vou te mostrar o que você precisa fazer. Lucas, qual a diferença de dieta e reeducação alimentar? Tá, vamos lá. Dieta, né? Eu tenho certeza que você vai se surpreender agora com o que é dieta. Dieta é tudo que você come no período de 24 horas. Ponto. Todo mundo faz dieta.
né? Só que foi criada uma crença de que dieta é você comer arroz, batata doce e frango, né? Dieta é isso. Eu vou fazer uma dieta. Dieta eu vou restringir, né? Dieta as pessoas associam com regime, que era falado antigamente, né? Mas dieta é simplesmente tudo que você come no intervalo de 24 horas. Se você come biscoito, pizza, hambúrguer, você está fazendo uma dieta, que é uma dieta para engordar, que é uma dieta para ficar diabético, que é uma dieta para ficar hipertenso, que é uma dieta para ficar obeso, né? Tá tudo bem, é uma dieta, você está se alimentando, entende? Agora, o que é reeducação alimentar, né? É eu aprender, eu reaprender a me alimentar. É basicamente isso. Eu começo a aprender o que eu preciso fazer, né, para eu conseguir me tornar mais saudável. O que eu preciso fazer para que eu coma mais saudável, né? Você se reeduca. Reeducação alimentar. Então eu estou me reeducando a me alimentar melhor. Isso é o que todo mundo deveria fazer para emagrecer. Inclusive esse, né, é o primeiro passo que eu sempre falo para as pessoas. Quer emagrecer? A primeira coisa que você tem que fazer não é fazer uma dieta restritiva, não é fazer uma dieta que te impeça de comer. Você precisa se reeducar, né? E eu sempre falo sobre três passos sobre essa parte de reeducação. A primeira parte é você entender e aprender, né? Porque muita gente não sabe por conta de uma falta de consciência, mas é você entender o porquê que você engorda, né? O porquê que você engorda. E muitas das vezes, né, a gente geralmente tem a resposta na ponta da língua, porque eu não me alimento bem. Mas é mais profundo que isso. Porque quando você começa a analisar, e eu falo muito isso para os meus alunos, né? Em anotar, inclusive isso é uma das tarefas da minha metodologia, né? É você parar para analisar o que você come durante 3 dias. Antes de você começar a aplicar o método. É uma das tarefas. Anote tudo que você come no período de 3 dias. E não teve uma pessoa que fez isso, dos meus alunos, que tomou um susto quando olhou para o papel e começou a ver o quanto ela comia de besteira, o quanto desorganizado era a alimentação. E aí você começa, opa, caramba aqui, tá na minha cara, é isso aqui que tá me engordando. Olha quanta besteira eu como, olha como desorganizado é a minha alimentação. Olha como eu quase não tenho regularidade com isso. Um dia eu como uma vez, outro dia eu como duas, outro dia eu como besteira pra caramba. E aí quando você entende isso, né, você olha exatamente aquilo que está te prejudicando e não simplesmente você fala, não, eu engordo porque eu como besteira. Não, não é isso, né? Não é isso. Existe dentro dessa questão de comer besteira, existe uma profundidade a mais. Existem umas nuances que você não vê, porque é um hábito, e hábito a gente não repara. E por isso que você precisa anotar. E aí quando você começa a entender e ver isso, você passa pelo segundo processo, que é o processo de quê? Eu aprender sobre os alimentos, sobre nutrição, sobre o processo. E aí você começa toda a prática da metodologia, né? Que você entende que não é o alimento que te engorda, que é o comportamento, né? Enfim, então isso realmente é a forma que você começa, né, a sua reeducação alimentar. Falando de uma forma mais profunda, a reeducação alimentar, para mim, dentro da minha metodologia, é isso. Né? Você entender o que engordou você, o que você está fazendo de errado, né? E você aprender sobre os alimentos, aprender um pouco sobre os comportamentos, eliminar os seus medos e depois, lá no final, quando você entender e começar a colocar em prática, aí você se preocupa o quanto, né, o comer, como comer, essas coisas mais específicas. Eu vejo muita gente se preocupando com isso no início. Mas eu não sei quanto que eu como de arroz. Eu não sei o quanto que eu como em cada refeição. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar em o que está engordando você. Hoje eu recebi, né, uma pergunta de uma seguidora falando o seguinte: Lucas, caramba, me ajuda, eu preciso emagrecer, eu não consigo. Eu falei, bom, você tem 3 passos para dar, né? Eu posso te ajudar de 3 formas. Atendimento com Nutri, atendimento gratuito, você pode entrar e vai ter um atendimento comigo. 2, se inscrevendo na Semana do Emagrecimento e participando da Maratona do Emagrecimento, são as 3 formas. E ela falou, mas é porque assim, eu não consigo porque eu tomo aquela cervejinha no final de semana. Eu falei, e quem disse que você não, quem disse que você tem que deixar de tomar? Então veja, é uma falta de conhecimento sobre os alimentos.
É uma falta de conhecimento sobre a possibilidade de emagrecer comendo e, enfim, bebendo o que gosta, entende? Então, é basicamente isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, Gisele. Vamos lá. Tem um bebê de 2 meses que troca o dia pela noite. Eu acho que é isso. Troca o dia pela noite. Isso provavelmente deve te prejudicar, né, Suzy? Pois é uma fase, né? Isso é uma fase. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, senão eu já respondo essa sua pergunta, Suzy. Tapioca engorda? Não, tapioca não engorda. Santoro Bodybuilder. Sumiu, mano. Pensei que tivesse excluído o Instagram, só veio dos seguidores. Nada, tô aqui, firme e forte. Agora virou produção de conteúdo. Vamos lá. Teria como você mandar um cardápio? Fabi, no meu feed tem vários cardápios, tá? De exemplos que você pode começar. Inclusive tem um para iniciante, tem um low carb, tem um de 7 dias, né? Um cardápio emagrecedor de 7 dias. Tudo que você tem, no meu feed tem tudo que você precisa para emagrecer, tá? Só que você tem que achar. É muito conteúdo, né, que eu posto, então você tem que achar. De verdade, no meu feed tem tudo que uma pessoa precisa para perder os seus 10 quilos em 3 meses. Todos os ensinamentos. Só que está desorganizado, né? Eu produzo conteúdo todo dia, eu posto coisas todo dia e acaba que fica desorganizado, né? Mas se você realmente tiver, você pode ir lá procurar e você vai ver. E a outra coisa que eu posso te falar que é um pouco mais rápido do que isso é você se inscrever na Semana do Emagrecimento. Na Semana do Emagrecimento eu vou acompanhar o pessoal e eu resolvi que eu vou desenvolver um cardápio, né? Um cardápio padrão para as pessoas, enfim, que não tiverem ideia de como começar, de como fazer durante essa semana, era só seguir e fazer. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá e você vai poder ter esse acompanhamento, vai poder tirar suas dúvidas, enfim. Vamos lá. Comecei a tomar pelo menos jejum 1 litro de água de uma vez só. Isso é bom? Não faz nada, não faz nada de diferente. Você só vai ter que fazer xixi mais rápido, né? Vai te dar vontade de fazer xixi mais rápido. Tá? Vamos lá. Bom, esse ponto aqui que a Suzy tinha falado, né? Que ela tem um bebê de 2 meses. Ela tem um bebê de 2 meses que troca o dia pela noite. Isso aqui é um ponto bem interessante, pessoal. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com alguma coisa dessas, tá? Mas é o seguinte, Suzy, vou te falar uma coisa. Você tem que entender que isso é uma fase, tá? Inclusive eu estava até conversando isso com um cliente meu hoje. Na vida, a gente vai passar por vários períodos, várias fases, né? Eu sempre digo que a vida real, ela é um campo de batalha, né? Cada dia a gente enfrenta coisas diferentes. E tem fases da nossa vida que a gente vai realmente vivenciar, de repente, por um período mais longo, uma fase diferente. Por exemplo, foi mês retrasado, foi em fevereiro, eu acho que foi em fevereiro, não, foi de janeiro ou de janeiro, eu não sei qual foi o mês direito, desculpa a enrolação, mas é porque eu não lembro qual foi o mês. Eu sei que eu fiquei 2 meses no hospital trabalhando, né? Eu tinha que finalizar a minha faculdade, eu tinha o estágio para fazer e eu tive que ficar no hospital, tá? E durou 2 meses, né? E o hospital eu tinha que chegar lá às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, e eu saía à tarde só. Ou seja, eu tinha um período de trabalho de 8 horas, né? E durante a manhã, o período da manhã, era o período que eu estava focado, né, na minha empresa, em executar tudo aquilo que era para minha empresa. E eu tive que, de uma certa forma, reformular, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Eu precisei reformular toda a minha rotina para que eu conseguisse encaixar tudo que eu tinha que encaixar e fazer no meu dia. Só que teve um problema. Existiram certas coisas que eu tive que abrir mão.
ou pelo menos não consegui fazer do jeito que eu queria. E isso, uma das coisas foi o meu treino, foi a minha atividade física. Eu passava a manhã inteira e um pouco da tarde trabalhando no hospital, né? Chegava em casa, eu já caía direto para as minhas tarefas que eu tinha que fazer na empresa e quase não sobrava tempo para eu ir para academia. Então, no período de 2 meses, eu praticamente fiquei, foram 8 semanas, né? De 8 a 10 semanas, eu fui na academia umas 2 semanas. Contabilizando tudo, deu umas 2 semanas. Ou seja, eu perdi aí umas 4 a 6 semanas, né? E minha alimentação, né? O que eu pude fazer com relação a tudo isso? Minha alimentação, eu busquei fazer o máximo possível. E eu entendia que aquilo era uma fase, ela tinha início e fim, né? E tudo tem um início e um fim. Tudo que é muito bom vai acabar um dia. Tudo que está muito ruim vai também acabar um dia. Quando você entende isso, isso te traz mais paz. Além de trazer mais paz, te traz mais consciência de aproveitar cada momento. Inclusive, nesse pescoço aqui, é uma tatuagem que eu tenho com a minha esposa que fala sobre isso. Aproveite cada momento, porque tudo passa. São 2 frases que eu levo para a minha vida. Aproveite cada momento que eles não se repetem. Nessa tatuagem aqui está escrito isso. Aproveite cada momento porque eles não se repetem. E tudo passa. E isso é um grande aprendizado para o nosso processo de emagrecimento. Porque se você não entende isso, sabe o que acontece? Isso se torna uma desculpa para você não fazer. Isso se torna uma desculpa para você não arrumar uma solução. Ah, eu tenho um bebê de 2 meses que está trocando o dia pela noite. Tudo bem, não tem problema. Inverta a sua rotina. E dentro daquilo que você conseguir fazer, né, dentro dessas condições que você tem hoje, você faça. E sabe por que eu falo isso? Porque se fosse, né, eu não sei se você tem filho, mas, enfim, se fosse uma pessoa da sua família que tivesse no hospital, numa maca, dependendo de você, e você tivesse que passar a noite acordada, cuidando de um bebê, e de manhã tivesse que estar lá no hospital cuidando do seu filho, você ia fazer, porque isso depende de você. E a gente arruma uma solução quando a gente precisa de verdade arrumar. Então, para que você não tenha que vivenciar essa experiência em algum momento da sua vida, e que não seja, né, e que você não vivencie isso, né, você aprenda desde agora. Você aprenda desde agora de que vai ter um fim isso. E possa ser que hoje você não consiga dar os seus 100%. Né? Pode ser que hoje você não consiga dar os seus 100% naquele processo. E está tudo bem. Mas o que importa é que você está tentando. O que importa é que você está fazendo o máximo que você pode dentro das condições que você tem. Inclusive tem uma frase que eu levo também, uma das frases que eu não me esqueço, que é do Cortella, dê o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mais ainda. Ou seja, nas condições que eu tenho hoje, eu vou dar o meu melhor, até essas condições melhorarem para que eu dê mais ainda. Cara, isso é magnífico. Essa frase é de estudo, né? E hoje esse meu aluno, ele me falou, Lu, eu mandei a mensagem para ele e falei assim, e aí, como que tá a alimentação? Como que tá o seu processo? Como que você tá fazendo? E ele falou, cara, tô num curso operacional, tô na rua, são 15 dias de curso, cara, eu não tô conseguindo fazer muito de tudo aquilo que foi passado, eu faço o café da manhã, às vezes eu faço a janta, mas no almoço não dá para fazer, eu como que tem, né? Tá pegado, eu não tô conseguindo executar. E eu falei o seguinte para ele, e isso é muito natural da nossa vida. A gente é programado para agir assim, a gente se adaptou a agir assim. A gente pega uma situação que está acontecendo, a gente foca naquilo ali e esquece a vida. E isso faz com que você fique gastando sua energia ali, se estresse
porque parece que aquilo nunca vai acabar, porque você não tem consciência disso, né? E você acaba deixando a sua vida, porque a vida está acontecendo, né? A sua família ainda está aí, o seu marido ou a sua esposa ainda está aí, os seus filhos ainda tá aí, né? A sua casa, a sua saúde, ainda está tudo aí. E você precisa estar íntegra e pensar nas outras coisas. É por isso que eu falo que restrição é um ato de você deixar de pensar em tudo aquilo que faz parte da sua vida. Quando você pensa em restringir, você está esquecendo de tudo. Porque você não está pensando em como você vai lidar com o seu dia a dia, você não está pensando em como você vai lidar com o seu trabalho, você não está pensando como que vai ser o seu relacionamento, você não está pensando como que você vai... a forma que você vai lidar com as circunstâncias, as responsabilidades que você tem. Porque só quem já restringiu de verdade sabe como que é ruim. Você fica fraca, você fica mal-humorado, você tem vontade de comer tudo, você não tem paciência, você simplesmente muda de verdade. Então, o aprendizado que eu tive ao longo desse tempo, né, que eu vim vivenciando tudo isso, o que eu posso te falar é, tudo vai passar. Enquanto isso estiver acontecendo, você precisa arrumar uma solução para enfrentar. Você precisa arrumar uma solução para enfrentar essa fase que você está agora. E hoje, isso diz muito sobre o que eu falei hoje nos stories, sobre tempo produtivo e tempo improdutivo. Nessa fase que você está hoje, o que você está fazendo de produtivo para tirar o melhor desse momento? Né? Se o seu foco é emagrecer, o que você está fazendo de melhor nesse momento? Não pode fazer atividade física? Tudo bem. Você está se alimentando pelo menos direito? Né? Você está se alimentando direito? Então, assim, é essa forma que você, pelo menos eu acho que você poderia começar a pensar e a refletir, né? E é claro, para algumas pessoas isso parece ser muito difícil e tá tudo bem. Talvez você precise de um acompanhamento e é por isso que existem mentores, né? O mentor, o papel dele é trazer essa clareza para você, né? No caso aqui, eu estou sendo um mentor, né? Eu estou explicando, eu estou ensinando vocês, eu estou mostrando uma forma de vocês analisarem, vocês olharem, vocês seguirem, né? E essa foi a forma que deu certo para mim e que dá certo para muita gente. Lucas, faz uma live sobre autossuicídio relacionado à vida saudável. Um bom tema, né? Um bom tema, tem total relação, né? Quanto mais saúde, né, de saudável, mais vontade de viver, teoricamente, né? Quando a gente relaciona um quadro de uma pessoa saudável com uma pessoa que não é saudável. Um bom tema, Suzy. Vou colocar na pauta aqui. Vou colocar na pauta. Vamos ver se tem mais perguntas. Eu já me inscrevi, mas não recebi nenhum e-mail. Blinda, olha na sua caixa de spam. Olha na sua caixa de spam. Pode estar na caixa de spam, tá? Quem não recebeu na caixa normal, pode estar na caixa de spam. Vamos lá. Olá. Boa noite. Adquiri a opção de pular a janta e faço o jejum até o dia seguinte. Isso me ajuda ou me prejudica? Não sei. Você que tem que me falar. Né? Se te ajuda ou te prejudica, como que você acorda e como que você lida com isso, né? É uma forma de você adaptar um jejum. Você pode tirar ou o café da manhã, ou você pode tirar a janta, ou futuramente você pode tirar os dois, tá? Mas se você acorda com muita fome, ou se você vai dormir com muita fome, e isso faz com que você belisque, né? Tá te prejudicando. Tá? Agora, ajudar no emagrecimento não ajuda, tá? Não faz diferença na verdade, mas vai te ajudar em termos práticos. Ou seja, se você, sei lá, não consegue fazer uma refeição antes de dormir, né? Por exemplo, a janta, não sente, sei lá, fome, enfim, é mais prático você não ter essa refeição.
Então vai te ajudar, né? Eu gosto do jejum por praticidade. Praticidade. Tem gente que não se adapta muito bem a comer várias vezes ao dia, né? Não tem muito apetite de manhã, e aí aproveita e faz o jejum, né? Por uma questão de praticidade, não por uma questão de resultado, tá? Vamos lá. Lucas. Deixa eu ver aqui. Eu vi uma página do Face, o povo brigando com uma moça porque ela comeu cenoura. Pelo amor de Deus. Absurdo isso. Lucas, tapioca, mexinha mais banana assada com um pouquinho de manteiga, café, leite é bom? É ótimo. É maravilhoso, tá? Só cuidado com as quantidades de cada alimento. Você está me falando vários alimentos. Você está me falando tapioca, banana, manteiga, leite. Então são 4 alimentos, né? E cada alimento vai ter sua quantidade calórica. Então, se você não tem muito cuidado com o quanto você come, é por isso que eu falo do controle, né? Você extrapola, tá bom? Então, é importante você ter cuidado com o controle. Eu particularmente colocaria um ovo no lugar da banana, né? Porque você já tem aí a tapioca como fonte de carboidrato, né? Vai ter a banana também, ainda vai ter a manteiga, enfim, controla. Dá para colocar, não é uma boa, não é ruim não, tá? Não é ruim não. Até porque fica gostoso, né? A tapioca com uma bananinha assada fica top demais, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque são alimentos, como eu expliquei, né? Tem a tapioca, a banana, que tem carboidrato, já tem a manteiga, tá bom? A Suzy, esse esporro aí foi demais, né? Meu Deus do céu, essas nutricionistas, pelo amor de Deus. Pois é, mas que bom que vocês não estão mais presos a esses conceitos. Pessoal, olha, eu espero que vocês tenham gostado, de verdade. Eu espero de verdade que vocês tenham aprendido, tenham tirado algo dessa live de hoje, tá? Amanhã a gente tem mais. Amanhã tem um atendimento com o Nutri. Você que é nova, você que é novo aqui, todos os dias às 9 horas da manhã eu faço o atendimento com o Nutri. É o que é isso? É um projeto meu onde eu faço atendimentos gratuitos. Então você pode participar, pede para entrar e a gente bate um papo. Eu entendo, eu procuro entender o que está te dificultando, o que está te impedindo, te dou um direcionamento e você, enfim, trilha um caminho que vai dar certo, tá? E à noite a gente tem a nossa maratona do emagrecimento. E amanhã eu vou falar sobre emagrecimento e dinheiro. Para eu perder 10 quilos em 3 meses, eu preciso gastar muito, eu preciso, né, investir muito. E é isso que eu vou falar para você. Vou te mostrar se realmente se é caro, né, se é possível, sem gastar muito. Então é isso. Pessoal, fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite e até amanhã.